Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre boa fé, má fé e bode expiatório, que é um tema bastante atual e nós vamos no decorrer deste vídeo verificar essa realidade. E para começar vou iniciar pela boa-fé. Antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é João Jorge, eu sou bacharel em teologia, licenciado em filosofia e pós-graduado em ensino de filosofia para o ensino médio. Bom, boa-fé, má-fé e bode expiatório, né? Eu vou fazer a leitura de Hebreus 11, versículo 1, que diz assim, que todos conhecem: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O nosso povo, nossas comunidades de fé, elas são muito fortalecidas por esse fundamento da crença, que é a boa fé. Então, em qualquer comunidade de fé, do sagrado, em que nós nos encontramos, a primeira coisa que nós observamos é a condição em que as pessoas tiveram como motivação para estar ali naquele local. Então, elas estão ali pela fé. Elas acreditam, elas confiam, elas depositam toda a sua esperança na sua fé. Então nós temos muitos exemplos de boa fé, né? Eu posso aqui, para ilustrar essa afirmação da boa fé, alguns líderes, eu não vou citar segmento religioso, mas eu vou citar algumas pessoas que na minha caminhada eu posso dizer posso julgar que sejam pessoas de boa fé. Um cidadão chamado José Ildemário, né? Não vou citar sobrenome, porque assim eu estou tendo a ousadia de fazer a citação do nome sem uma autorização prévia. Então, este é um cidadão em que exerce uma liderança em um determinado segmento de fé, que eu já tive a oportunidade de acompanhar e outras pessoas tiveram a oportunidade de acompanhar. Eu não vou citar o sobrenome, mas vou citar localidades e as pessoas vão saber de quem eu estou falando. Por exemplo, a cidade de Rui Barbosa, no interior da Bahia. Esse cidadão foi líder, se não me engano atualmente continua líder dessa comunidade de fé na cidade de Rui Barbosa. A cidade de Itaberaba, por longos anos, esse cidadão foi líder em uma determinada instituição de comunidade de fé. Em Salvador, no bairro chamado Sussuarana. Então existe um longo histórico, milhares de pessoas que em toda a vida de liderança desse José Ildemário podem testemunhar essa afirmação de que é
um líder de boa fé. Eu vou citar um outro por um apelido de infância, de adolescência, de juventude. Eu não vou citar o nome também por não ter autorização de fazer citação do nome. Eu vou utilizar esse apelido, que é um pouco engraçado, né? Que quando nós utilizávamos esse apelido, poderia até ser um apelido de certa forma pejorativo, mas nesse tempo a gente não tinha essa política de tudo politicamente correto e nós brincávamos com o nome Braço de Radiola. As pessoas que o conhecem vão saber logo de quem eu estou falando, né? Então, a esse cidadão que também é um líder, que também está à frente, sempre esteve à frente de jovens, de adolescentes, de comunidades de fé, né? São pessoas que a gente pode dar o testemunho de que são pessoas de boa fé e que utilizam essa boa fé para, com o conhecimento que tem dentro do seu segmento religioso, conduzir as pessoas que também de boa fé buscam no sagrado, em sua experiência com o sagrado, em suas regras doutrinárias e dogmáticas, fazer o bem, amar o próximo, repartir o pão, ajudar outras pessoas, aconselhamento. Então, essas duas citações de pessoas que eu faço de uma forma genérica, porque aqui eu quero que a minha citação em relação a essas duas pessoas que eu conheço, que ela se estenda a muitos outros representantes de comunidades de fé, do sagrado, do religioso, não importa qual é a base doutrinária ou qual o sagrado ao qual você se refere como fruto da sua fé, como estrutura da sua fé, né? Porque em todos os segmentos religiosos nós temos sim pessoas que é a maioria de boa fé, né? E é claro que em todos esses segmentos religiosos nós temos que ter os líderes, as pessoas que por um pouco mais de conhecimento, por anos de experiência, é capaz de suprir outras pessoas de boa fé com a orientação necessária para que essas pessoas possam, por sua conta, porque os nossos líderes de boa fé não induzem pessoas, não conduzem as pessoas sem que elas tomem a sua própria decisão de seguir aquela orientação, né? Então está aí exemplos de pessoas de boa fé, que é a grande maioria das nossas comunidades, independente de qual segmento religioso esse líder esteja representando. Eu citei apenas 2 exemplos, porque são 2 exemplos de longa data, conhecidos, mas teríamos outros exemplos que poderiam ser citados, né? Então, talvez alguém até se sinta desprestigiado, com razão, mas eu vou me deter a esses 2 exemplos por enquanto. Bom, eu estou fazendo essa fala
sobre boa-fé apenas como uma preleção. Porque essas pessoas de boa-fé, elas não são barulhentas. Elas cumprem um papel fundamental na sociedade, elas cumprem um papel fundamental dentro de suas comunidades, são honradas, são dignas, são respeitosas, são respeitados e elevam o nome do sagrado da sua comunidade ao mais alto nível que deva ser levado, né? Mas, infelizmente, né, para a infelicidade de algumas situações, em todas as comunidades de fé e do sagrado, existem aqueles que envergonham as nossas comunidades, envergonham aos nossos líderes de boa fé, envergonham a objetividade, a potencialização da experiência com o sagrado, porque essa minoria é muito barulhenta, que nós vamos citar agora. Por exemplo, eu vou fazer a leitura aqui de Mateus 7. Na verdade é um texto que vai do versículo 15 ao versículo 20, e eu vou ler o versículo 15 e 16 para que fique resumido. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Bom, neste caso em particular, existem nas nossas comunidades, nas diversas comunidades de fé, esses líderes, entre aspas, que se dizem líderes representativos, mas que nada mais é do que lobos vestidos em peles de ovelhas. Eu estou dizendo isso porque está se tornando muito comum a manipulação da fé, né? Principalmente da boa fé, da fé dos inocentes, para que fique ainda mais redundante de que muitas pessoas que têm seguido esses líderes, elas são inocentes. Então tem líderes de comunidades, lobos de comunidades, que têm tido a coragem de oferecer uma semente por muito dinheiro para que você alcance uma graça. E a graça, ela não tem preço. Ela não pode ser coisificada como uma coisa que você adquire, que você chega e que você compra. O milagre não pode ser coisificado. Nós já falamos sobre o milagre em um outro vídeo, você pode ver aí no nosso canal. Então, a nossa fé, ela é uma coisa muito profunda, é uma experiência pessoal. Essa nossa fé, ela não pode ser uma relação entre a pessoa e o líder da comunidade, o líder comunitário.
e aquele orientador que é apenas uma necessidade nas comunidades, para que a gente possa ter a quem recorrer em momentos de dificuldades. Às vezes há sim uma dificuldade de compreensão e nós precisamos desses nossos líderes para que eles nos orientem. Mas os lobos se aproveitam dessa nossa fragilidade para que nos induza aos seus próprios interesses. Há situações assim incríveis de supostos lobos, líderes, lobos de comunidades importantes, né? Que eu tenho muito respeito por essas comunidades, por isso eu não vou citá-las, por respeito a estas comunidades de pessoas de boa fé, inocentes, que infelizmente vêm sendo induzidas a atender aos desejos e aos anseios ambiciosos desses líderes. A líder que de forma absurda lhe pede que você desconsidere o seu aluguel para entregar como desafio, como semente que desafia a pessoa de Deus. Há líderes que se colocam o absurdo de você deixar de pagar a prestação de sua casa, a prestação de seu carro, um compromisso que você assumiu que deve ser honrado como pessoa de boa fé, um contrato que você assinou que você tem que honrar como pessoa de boa fé. Então, esses líderes estão induzindo as pessoas de boa fé para que essas pessoas de boa fé façam de uma prestação uma oferta, que parcele até no cartão, que parcele até no boleto, que deposite em conta A, em conta B, em conta C, que faça o Pix. Isso é o absurdo da manipulação da boa-fé das comunidades. Isso são lobos vestidos de pele de ovelha que se colocam com a prerrogativa que um dia lhes foi dada para que eles pudessem ser um desses de boa fé que nós tivemos a possibilidade de fazer a citação, mas eles se desviam desse objetivo da boa fé e termina utilizando a capacitação que adquiriu, a oratória que adquiriu e a confiança que recebeu em um meio de fraude, em um meio de enriquecimento ilícito, em um meio criminoso de tirar das pessoas que são pessoas de boa fé, mas que infelizmente não tiveram a capacidade de perceber esse mau uso da sua boa fé, essa manipulação da sua inocência. A situação que o indivíduo pede a você, que é desempregado, que tome esse dinheiro emprestado para que você possa desafiar a importância que você tem para Deus. Você não precisa desafiar a importância que você tem para Deus. Mesmo que você se considere o pior dos pecadores, é aí que Deus vai lhe dar
a maior atenção, porque você precisa dessa atenção divina, pela sua boa fé, pela sua inocência. Não estou isentando ninguém de que comete erros, de que estão rotulados por determinado pecado, né? Porque não sou eu que perdoo ninguém. Mas utilizar a sua boa fé, utilizar a sua inocência e todas as possibilidades em que você, como ser humano, comete erro para manipular a sua consciência, isso sim, isso é terrível, terrível. E atualmente nós estamos passando por várias situações em que alguns desses líderes têm se utilizado bastante desse subterfúgio, desse argumento, para que possa esconder por debaixo da pele da ovelha o lobo devorador em que eles se tornaram, para tomar tudo que você tem. Eles não estão se preocupando com as suas necessidades. Eles não estão se preocupando com a sua consciência, com a liberdade da sua consciência. Eles não estão se preocupando com a sua devoção pela fé, com a sua busca pelo seu sagrado. Eles só estão se preocupando em que você dê muito mais do que você tem, muito mais do que o que você conseguiu pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelo seu estudo, pela sua inteligência, pela sua resignação, pela sua economia. Então esses lobos disfarçados de ovelhas, disfarçado de líder, disfarçado de orientador, disfarçado de a pessoa mais importante da comunidade, né? O que não deveria ser, deveríamos ser irmanados, deveríamos ser coajudadores e deveríamos ter mais visão de comunidade e não a visão de uma liderança que quer que a comunidade se sacrifique com tudo que tem para satisfazer os seus desejos. Aliás, deveria eu dizer aqui, Deus não tem carteira de habilitação. Deus não precisa de piscina, não precisa de viagens de jatinho, não precisa de coisas materiais que muitas vezes é colocado como alvo. Vamos cumprir aqui agora uma meta. Vamos construir o maior templo de tal localidade. Deus não precisa dessas coisas, não. O maior templo que Deus precisa é o seu coração, pela sua fé, pela sua crença. Se você não é de uma religião cristã, não é de uma religião judaica, não é de uma religião muçulmana, você também tem o seu sagrado, e através do seu sagrado você honra a sua fé. Então os nossos sagrados, eu falo os nossos, não que eu queira multiplicar, mas eu estou querendo de que a compreensão seja levada a todas as pessoas que têm uma experiência com um ser superior, um ser supremo, um ser ao qual nós nos curvamos por respeito, por adoração, com o louvor, com o cântico, com o ritual, né? E dentro desse tema, a boa fé e a má fé, infelizmente eu tive que me estender mais na questão da má fé, porque esse é um problema muito atual. Nesta semana,
um ex-ministro da Educação foi preso, ou está preso, né? Poderá ser solto, poderá não ser solto. Eu não estou aqui entrando no mérito das razões pelas quais ele tenha sido preso ou no mérito das razões pelas quais ele deva ser solto. O fato é que o ministro, ele, líder de um segmento, de uma comunidade de fé, né, aceitou ser ministro da Educação e, sendo ele inocente ou culpado, terminou se envolvendo nos descaminhos com outros líderes comunitários que se apresentaram e que se apresentavam em prefeituras, em localidades, como representantes de um determinado segmento ideológico, e isso foi envolvendo todos eles nas questões que levaram a justiça a fazer a prisão desses representantes de comunidades de fé. Bom, eu quero dizer o seguinte, que cabe ao juiz, cabe à Polícia Federal provar a culpabilidade de cada um desses indivíduos. Mas eu quero dizer que eles, se considerados culpados, servirão apenas de bode expiatório. O ministro, ele, com suas próprias palavras, já citou alguns responsáveis por essa situação. Em algum momento, ele se disse obedecer uma orientação. Em outros momentos, ele foi tão responsável quanto os demais envolvidos no caso. E, por essa responsabilidade, deverá ser investigado, julgado, inocentado ou culpabilizado. Mas, em qualquer resultado que houver desta situação, o ministro é o bode expiatório. O bode expiatório, para alguns que já têm noção, não preciso explicar, mas alguns não têm. O bode expiatório é um ritual onde os pecados de todos aqueles da comunidade ou da sociedade ou do grupo ou da etnia ou da política ou do partido, não importa qual o grupo estaria envolvido. O bode expiatório é aquele que paga sozinho pelos pecados de todos. O bode expiatório serve para tirar os principais culpados da acusação. Então é preciso tomar muito cuidado, porque se o ministro e os demais indivíduos presos provisoriamente forem culpados, é preciso averiguar, investigar para saber
quantos estão envolvidos, do ministro para cima e do ministro para baixo, do lado direito do ministro, do lado esquerdo do ministro. O ministro não pode ser o único a ser levado ao sacrifício. O ministro, se inocentado, encerra-se o assunto. Mas se o ministro, pelas investigações, for considerado culpado, não se encerra o assunto. O assunto tem que ser investigado. As pessoas que exerceram influência sobre o ministro precisam ser responsabilizadas. As pessoas que sofreram influência do ministro precisam ser responsabilizadas ou inocentadas, né? É importante que as pessoas elas não tenham as suas vidas destroçadas se forem inocentes. E se forem culpadas, precisam assumir a responsabilidade, precisam ser responsabilizadas. Então fica aqui esse vídeo. Eu espero que as pessoas de boa fé possam refletir, né? E eu espero que as pessoas também de boa fé possam ter uma observação mais cuidadosa em relação a quem é este líder que está lhe conduzindo, para que ela não esteja lhe conduzindo para o abismo. E fique claro de que aqui nós não estamos trabalhando, discursando ou narrando através de qualquer viés ideológico, político ou religioso. Nós estamos falando aqui de boa fé, de má fé, de bode expiatório e de justiça. Bom, para finalizar, eu gostaria de deixar aquela informação importante. 2022, eleições. Mulher vota em mulher. Por que eu digo isso? Porque as mulheres, elas têm tido pouca oportunidade, pouco espaço. E eu tenho a esperança que as mulheres, mãe, avó, tia, mulher, filha, que já passaram por todas as dificuldades, mas que jamais perde o amor pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus netos. Então traz uma experiência humana, uma experiência da gravidez, uma experiência do parto, uma experiência da vida. E nós estamos precisando de mulheres para que, quem sabe, a gente possa mudar a mentalidade do nosso povo de uma forma mais humana, de uma forma que a gente possa olhar o outro ser humano, que a gente possa respeitar o outro nas suas diferenças. Então, a minha sugestão é que uma mulher escolha outra mulher, para votar nas eleições de 2022. Se não tiver mulher para presidente, aí você faz a sua escolha. Mas para Senado, para deputados federais, deputadas federais, para deputadas estaduais, procure uma mulher, não importa qual partido que ela pertence, qual a igreja que ela pertence, qual o segmento de fé que ela pertence, qual a tradição que ela pertence. Não importa. Importa que seja mulher e que você vote mulher. Muito obrigado.